No primeiro episódio do Museu do Limoeiro eu mostrei o quadro da Coca-Cola, um dos mais simbólicos da coleção. E nessa série eu estou mostrando todas as molduras e os quadros que fazem parte do meu acervo, cada um com uma história diferente. E hoje a gente continua com outra parceria histórica do Maurício de Souza, a Sika. A Sika foi uma das marcas mais importantes da história da Turma da Mônica, e entre tantos produtos lançados nos anos 70, ela trouxe algo muito especial: os bonecos promocionais da Mônica e do Jotalhão, fabricados pela Troll. Se você está chegando agora, eu sou o Dario Lucchesi, colecionador e criador do canal do Baú do Limoeiro. Aqui eu compartilho curiosidades, histórias e itens marcantes da Turma da Mônica. Esses bonecos eram brindes promocionais dados para quem comprava um extrato de tomate elefante. Era uma forma de levar a Turma da Mônica para dentro das casas, de um jeito divertido e colecionável. Quando a gente montou esse quadro pela primeira vez, eu tinha apenas 2 bonecas promocionais da Mônica e nós acabamos incluindo uma cartela de adesivo do Jotalhão juntamente com uma tampinha da Sika, como vocês podem ver neste vídeo ao lado. Porém, ao passar do tempo, novos itens foram chegando ao acervo e dessa forma a gente decidiu fazer uma alteração nessa moldura, removendo a cartela de adesivos e a tampinha e incluindo uma nova boneca promocional e uma nova propaganda. E também um par de lápis promocional. E o resultado foi esse daqui que vocês podem ver, uma nova composição que deixou o quadro ainda mais completo e harmônico, com as 3 versões da Mônica e as 3 versões do Jotalhão. E claro, os lápis e as propagandas que conversam com os bonecos. Se você perdeu o episódio 1 que eu mostrei o quadro da Coca-Cola, eu vou deixar aqui no card para você assistir na sequência. Agora vamos ver em detalhes os itens que compõem essa moldura da Sika e o que torna essa peça tão especial dentro da minha coleção. Então vamos aqui aos detalhes da moldura com os itens promocionais da Sika, mas antes deixa eu dar um panorama para vocês aqui dessa parede, que tem diversas molduras e quadros. Nessa série Museu do Limoeiro, eu pretendo passar por todas elas para mostrar para vocês a maneira que eu exponho os itens da minha coleção. Então, falando agora aqui do quadro dos promocionais da Sika, como é vidro aqui na frente, provavelmente vocês vão ver ali o meu reflexo, mas o mais importante é eu mostrar para vocês os detalhes e todos os itens que compõem essa moldura. Não sei se vocês perceberam, mas quando eu mostrei o vídeo em que a gente montou a primeira versão dessa moldura, não tinha essa prateleirinha de vidro inteira. Ela era somente uma pequena prateleira desse lado para segurar essa Mônica e uma outra pequena prateleira deste lado para segurar essa Mônica. Aqui no meio a gente tinha uma tampinha, então a gente removeu essa tampinha, colocamos aqui essa nova prateleira de vidro. Para quê? Para adicionar uma nova boneca. Não sei se vocês percebem, mas essas 2 bonecas monocromáticas aqui, elas são idênticas, mudando somente a cor. A gente ainda não tem tantas informações dessas bonecas monocromáticas. Eu sei que existe mais uma cor, que é a cor vermelha, mas eu só tenho essas 2 cores, que é a branca e a bege. Se vocês olharem aqui na camisetinha da Mônica, tá escrito Sika, tanto nessa daqui quanto nessa daqui. Essa outra versão da Mônica é uma versão pintada, né, com um vestidinho vermelho, e a palavra Sika, ela tá escrita pintada também, ela não é em relevo igual esse modelo aqui. Essa Moniquinha aqui que tá pintada com o vestidinho vermelho foi fabricada pela Atma, e essas 2 aqui foram fabricadas pela Troll. Então a gente tem aqui essa prateleirinha com as 3 Mônicas promocionais da Sika. Na prateleira de baixo a gente não fez nenhuma alteração a não ser essa pequena latinha de extrato que na primeira versão ela não estava. Na verdade, essa latinha de extrato aqui é um ímã de geladeira, que na época vendiam esses tipos de ímãs, né, com algumas embalagens conhecidas, e tinha essa do extrato de tomate. Então nós temos aqui os 3 modelos de Jotalhão, que são da Sika. Se a gente olhar aqui na altura do peito do elefante, a gente tem escrito Sika, nesse daqui também, e nesse terceiro modelo tá em alto relevo, mas não está pintado, tá escrito Sika ali também. Qual que é a diferença aqui dos 3? Esse primeiro não tem nenhum tipo de pintura. Neste segundo aqui, ele é o mais raro de todos, é o famoso Jotalhão com
chapéu de cozinheiro. É bem interessante porque ele tem as unhas aqui, ó, pintadas de amarelo, essa parte aqui do rosto pintada de branca, né, os marfins, e o chapéuzinho ali também pintado de branco. Esse outro jotalhão aqui, ele é bem parecido com esse daqui, mas a diferença entre os dois é que esse daqui é pintado e o outro não. Então nessas duas prateleirinhas aqui, ó, nós temos os bonecos promocionais. Ainda falta uma Mônica vermelha, que nem eu falei para vocês, mas eu já deixei aqui um espaço na prateleira para quando a Mônica vermelha aparecer, a gente consiga encaixar as 4 Mônicas, vai caber certinho aqui. E nessa parte de baixo ficou os 3 modelos de jotalhão. Nesse outro canto aqui foi onde a gente fez as maiores alterações, né? A gente manteve aqui esse calendário de bolso. Isso aqui é um calendário da década de 70, onde na parte de trás tem as datas ali daquele ano. Aqui nós inserimos esse lápis promocional, que na verdade é um par de lápis, e essa propaganda aqui da Mônica empurrando o jotalhão pela tromba, dizendo leve o elefante para casa. Essa é uma das tiras mais famosas da época, né? Desde os anos 60, em que o Maurício criou essa tira, e isso daqui fez o maior sucesso nas campanhas da Sica. Então nós temos aqui a Mônica e o jotalhão num estilo mais clássico dos anos 70, dizendo aqui, ó, Mônica, ponha o elefante certo na panela. Em vez de ela colocar o extrato, ela colocou o elefante e o jotalhão. Essa propaganda aqui é dos anos 80, onde a gente também trouxe a Mônica e o jotalhão num estilo um pouquinho diferente, mais arredondado aqui, né? O rostinho, como vocês podem ver, mas também trazendo a Mônica e o jotalhão, por causa que nessa moldura a gente manteve esses dois personagens. E aqui nesse par de lápis promocional é interessante, porque eu já até mostrei em outros vídeos, que aqui nós temos outros personagens. Além da Mônica e o jotalhão que estão aqui nas pontas, nós temos aqui no meio o Cascão, o Cebolinha e o Nicodemo. O Nicodemo também aparece no desenho aqui desse lápis. Agora vocês viram uma coisa interessante aqui? A gente tem 2 lápis aqui no caso, né? Foi muito bom ter encontrado 2 lápis, porque eu consegui fazer uma junção no desenho para poder unir o jotalhão ali, ó. E a parte da escrita também, se a marca é Sica, bons produtos indica, até a logomarca ficou interligada aqui entre os 2 lápis. Se eu tivesse colocado apenas um lápis, alguma parte aqui do desenho ia sumir. Então, conseguir 2 lápis foi bastante interessante para isso. Uma dúvida muito comum que pode surgir é as pessoas perguntarem assim, como montar esses quadros para eu poder expor os itens da minha coleção? Você tem 2 formas para poder fazer isso. Ou você vai numa casa de quadro, tem muitas casas que enquadram colecionáveis. Você leva lá os seus colecionáveis e a própria casa de quadros faz ali o projeto e acaba enquadrando para vocês. Ou então você pode fazer por conta, fazer você mesmo. Nesse caso aqui eu faço junto com um amigo. E o que a gente faz? Primeiro a gente monta o gabarito. O que é o gabarito? É você colocar em cima da mesa os itens da maneira que você quer que eles apareçam no quadro. Com isso você vai ter todas as medidas certinhas. Aí você vai na casa de quadro e manda cortar uma moldura caixa. Olha só a grossura dessa moldura aqui, que é para poder caber os itens lá dentro. Com essas medidas, a casa de quadros vai cortar para você o quadro e vai te entregar ele vazio. E aí você começa a fazer a montagem na parte de dentro. Vocês vão perceber que a gente manda cortar ali, ó, prateleiras de vidro em casas de vidro, compra os parafusos, enfim, e vai fazendo toda a montagem dos quadros. Então, eu recomendo, se você tem alguns colecionáveis que tá aí guardado na gaveta, tira da gaveta, leva na casa de quadros e manda enquadrar e coloca na sua parede, porque é um item que vai contar uma história e vai estar ali na sua parede para todas as pessoas que visitarem a sua casa poderem ver os itens da sua coleção. Essa moldura representa bem o que é o Museu do Limoeiro, um espaço onde cada peça tem uma história e cada história ganha uma nova forma com o tempo. A gente vai aprendendo, reorganizando e melhorando, sempre buscando contar a melhor história por trás de cada peça, pois tudo isso faz parte do processo de cuidar de um acervo. E se você curtiu esse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e ativa o sininho para não perder nenhum episódio novo dessa série. Ah, e me conta aí nos comentários qual moldura que você quer ver no próximo episódio. E esse foi o 2º episódio da série Museu do Limoeiro. Agora eu te convido para assistir o primeiro episódio aqui neste vídeo. Até a próxima!